se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A velha do Parque Municipal. O Parque Municipal era conhecido por sua tranquilidade, um lugar onde famílias se reuniam nos finais de semana e crianças corriam livres pelos gramados. Mas Clara sentia algo diferente naquela tarde. O ar parecia mais pesado, como se o próprio parque estivesse prendendo a respiração. As árvores retorcidas projetavam sombras alongadas que dançavam de maneira estranha, mesmo sem vento. No centro do parque, uma praça com bancos de madeira desgastada servia como ponto de encontro para os visitantes. Foi ali que Clara viu uma senhora idosa sentada sozinha. Seu vestido preto estava surrado, e suas mãos seguravam uma cesta coberta por um pano xadrez vermelho. Seus olhos brilhavam de forma peculiar, como se escondessem segredos antigos. Clara sentiu um calafrio ao perceber que a mulher a observava fixamente, como se soubesse algo sobre ela que nem mesmo Clara conhecia. Aproximando-se de algumas crianças que brincavam por ali, a velha estendeu a cesta e sorriu. "Querem doces, meus queridos?", perguntou com uma voz melosa, quase cantada. As crianças hesitaram por um momento, mas logo se renderam à tentação. Pegaram os doces e começaram a comer sem pensar 2 vezes. Clara franziu a testa, desconfiada daquela cena. Havia algo errado na maneira como a velha as observava enquanto mastigavam. Enquanto caminhava pelo parque, Clara percebeu que as crianças que aceitaram os doces começaram a agir de maneira estranha. Elas riam alto, mas seus risos eram desconexos, como se não tivessem controle sobre si mesmas. Alguns adultos chamaram pelos filhos, mas eles não respondiam. Pareciam presos em um transe, seus olhos vidrados e distantes. Clara sentiu seu coração acelerar. Ao longe, viu um homem tentando tirar um doce das mãos de uma menina. Ele gritava algo inaudível, mas a criança resistia com uma força impressionante. Quando finalmente conseguiu arrancar o doce dela, a menina caiu no chão, imóvel. Clara prendeu a respiração, mas ninguém mais parecia notar o que estava acontecendo. Era como se todos estivessem hipnotizados pela presença da velha. Clara sabia que precisava descobrir mais sobre aquela mulher. Havia algo sombrio em sua aura, algo que ia além do normal. Ela decidiu investigar, mesmo que isso significasse colocar sua própria segurança em risco. Afinal, o que poderia ser tão perigoso em uma simples cesta de doces? Clara começou sua busca por respostas na biblioteca local. Entre jornais antigos e relatos esquecidos, encontrou histórias sobre uma mulher conhecida como a Velha do Parque Municipal. Diziam que ela costumava atrair crianças com promessas de guloseimas e que muitas delas nunca mais foram vistas. Algumas pessoas acreditavam que os desaparecimentos eram coincidências, mas outros juravam que havia algo sobrenatural envolvido. Em um jornal amarelado de décadas atrás, Clara encontrou uma foto granulada da mesma mulher que vira no parque. O título dizia: "Desaparecimentos inexplicáveis assombram cidade". Segundo o artigo, várias crianças haviam sumido após visitarem o parque, e todas tinham sido vistas pela última vez com uma senhora misteriosa oferecendo doces. Clara sentiu um arrepio ao perceber que a descrição combinava perfeitamente com a velha que vira recentemente. Voltando ao parque no dia seguinte, Clara percebeu que a velha estava sempre lá, sentada no mesmo banco, com a mesma cesta. Desta vez, Clara se aproximou cautelosamente, fingindo estar interessada nos doces. "Esses são feitos à mão?", perguntou, tentando soar casual. A velha a encarou com um sorriso enigmático e respondeu: "Sim, minha querida. São especiais". Clara notou que a pele da velha parecia translúcida sob a luz do sol, revelando veias negras que pulsavam como serpentes. Sua boca se abriu em um sorriso largo demais, exibindo dentes afiados que pareciam pertencer a um predador. Clara recuou instintivamente, mas a velha agarrou seu pulso com uma força surpreendente. "Você vai querer provar", sussurrou. Conseguindo se libertar, Clara correu para longe, mas não conseguia tirar os olhos da velha. Ela percebeu que outras pessoas também estavam sendo atraídas para a cesta de doces, como mariposas para uma chama. Algumas delas pareciam saber o que estava prestes a acontecer, mas não conseguiam resistir. Era como se os doces tivessem um poder sobre elas.
Dias se passaram, e Clara não conseguia dormir. Sonhava com a velha, com seus doces envenenados e com as crianças que caíam em transe. Decidiu procurar ajuda, mas ninguém acreditava nela. É só uma senhora simpática dando doces, diziam os moradores locais. Clara sabia que estava sozinha nessa luta. Ela voltou ao parque durante a noite, determinada a descobrir a verdade. Sob a luz da lua, o lugar parecia ainda mais sinistro. As árvores projetavam sombras alongadas que dançavam como fantasmas. Clara encontrou o banco onde a velha sempre se sentava, mas desta vez ele estava vazio. No entanto, a cesta ainda estava lá, coberta pelo mesmo pano xadrez vermelho. Curiosa, Clara se aproximou lentamente. Ao levantar o pano, viu que os doces dentro da cesta eram de cores vibrantes e brilhavam como joias. Eles pareciam emitir um zumbido baixo, quase imperceptível. Clara sentiu uma compulsão irresistível de pegar um, mas lutou contra isso com todas as suas forças. Em vez disso, ela tirou uma foto da cesta com seu celular. De repente, ouviu risos distantes. Vinham de trás das árvores. Clara seguiu o som até encontrar um grupo de crianças reunidas em um círculo. No centro, estava a velha, segurando uma faca comprida. Ela cortava os doces em pedaços e os distribuía como se fossem oferendas. As crianças comiam vorazmente, seus olhos vidrados. Clara gravou tudo com seu celular, tremendo de medo. Sabia que precisava expor aquilo, mas também sabia que ninguém acreditaria nela. Enquanto filmava, percebeu que as crianças começaram a mudar. Suas peles ficaram pálidas, seus olhos escuros como poços sem fundo. Algumas delas começaram a murmurar palavras incompreensíveis, como se estivessem possuídas. A velha percebeu a presença de Clara e virou-se para ela. Seu sorriso era agora uma careta grotesca, e seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Você não deveria estar aqui, disse ela, sua voz ecoando como trovões. Clara tentou correr, mas suas pernas pareciam paralisadas. As crianças avançaram em direção a Clara, seus movimentos mecânicos e descoordenados. Ela gritou por socorro, mas o som foi engolido pela escuridão do parque. A velha ergueu sua faca e apontou diretamente para Clara. Os doces escolhem seus donos, ela sussurrou. E você já foi escolhida. Clara conseguiu se libertar do transe momentaneamente e correu para fora do parque. Quando chegou em casa, percebeu que ainda tinha o celular com as provas. Mas, ao assistir ao vídeo, tudo o que viu foi estática. As imagens haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. Dias depois, Clara decidiu voltar ao parque uma última vez. Precisava enfrentar seus medos e descobrir o que realmente estava acontecendo. Chegando lá, encontrou o banco vazio novamente. Desta vez, porém, havia algo diferente. No chão, ao lado do banco, havia um único doce brilhante. Clara sabia que não deveria tocá-lo, mas algo dentro dela a impulsionava a pegá-lo. Lutando contra a compulsão, ela jogou o doce no chão e o esmagou com o pé. Instantaneamente, ouviu um grito agudo vindo das árvores. A velha apareceu, furiosa, seus olhos flamejando de ódio. Você não pode escapar, ela rosnou. Clara correu para longe, mas sabia que a velha estava em sua mente agora. Não importava para onde fosse, ela podia sentir sua presença. Dias se passaram, e Clara começou a notar mudanças em si mesma. Sua pele ficava cada vez mais pálida, e seus sonhos eram invadidos por visões da velha e das crianças. Finalmente, Clara entendeu a verdade, os doces eram apenas o começo. A velha não estava apenas envenenando as crianças, ela estava colhendo suas almas. E agora, Clara era a próxima na fila. Presa em um ciclo de horror, ela percebeu que não havia escapatória. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode